Olá, olá, sejam bem-vindos a um episódio não, mas uma entrevista aqui para falar sobre o Festival IP. Vamos falar com nossos professores de linguagem sobre esse festival, que é da área de linguagem, né? Que é o Festival de Inglês, Português e Espanhol, que envolve países, culturas diferentes, diversificadas, desculpa. E envolve muitas coisas. A gente vai falar com a nossa professora Edneia, que é de língua espanhola, e ela vai explicar como surgiu o IP, a sigla do nome IP também, porque IP também é uma flor, né, professora? Eu vou explicar isso. Oi, galera. Então, o Festival de Linguagens, né, que a gente chama de IP, ele foi idealizado lá no começo da Escola Integral, em 2017, 2018. Eu e Jorge nos juntamos para fazer esse festival com o objetivo de fazer mesmo a parte cultural, né? Que a gente não conseguia trabalhar muito em sala de aula, né, mas trabalhamos. E a gente fez como uma tarde no começo. E aí a gente conseguimos aí fazer o projeto, juntando as línguas, a parte cultural. E consequentemente, né, com o tempo, colocamos as línguas, já passando só da cultura, e aí, claro, sempre com a parceria também, já da parte mais de humanas, né, história e geografia sempre foi trabalhado. Então, surgiu com essa intenção, né, de ter essa interculturalidade, né, entre os países, conhecimento, às vezes até tirar um pouquinho de preconceitos, estereótipos que existem entre os países, principalmente os países hispânicos, né. Então, a gente foi dando certo, juntamos a galera toda, né, envolvendo não só inglês, português, espanhol, por isso o IP, né, e aí o nosso símbolo e tudo mais. Também envolve a área de arte, que é importantíssima dentro do contexto, trabalhando aí as pesquisas, né, literatura, as artes mesmo, e a parte de educação física, é claro, que é onde os meninos se movimentam, né, o corpo, eles fazem as danças, a parte teatral, encenação, então a gente consegue aí casar com todas as disciplinas e no final fica uma coisa bem bacana. E virou um grande evento para a escola, né? Um evento que marca todo ano, né? Todo ano tem essa diversidade entre países, não é mesmo os mesmos países, né? Vários conhecimentos. Então vamos passar agora para a professora Ceissa, que é professora de língua portuguesa, e vamos perguntar para ela, professora, como está sendo a preparação dos países, principalmente os países portugueses, como está sendo a preparação desses países? Como a senhora está achando? Olá, pessoal. Então, né, os países envolvidos esse ano, Brasil e Portugal, né? E assim, como o Brasil é multicultural, eu vejo assim que a empolgação é maior, né? Para a turma que pegou o nosso país, porque eles vão trabalhar aí a questão das regiões, a questão aí de variedades linguísticas, né? Dentre outros fatores culturais, né? Multiculturais mesmo. Então, assim, eu vejo que tudo bem que o pessoal deixa muito para a última hora, mas essa empolgação é legal, né? E, assim, a maioria dos estudantes estão bem envolvidos, sim. Professora Dara, quer falar também? A senhora também é professora de língua Olá. portuguesa. Sim, está sendo muito importante para os estudantes, sim, esse projeto, e para nós professores também, que estamos envolvidos, né, com eles, estamos dando apoio, e a gente percebe a empolgação deles, né, em realizar, né, eles fazendo, né, o fazer, né, como diz os pilares da educação, né, que são os 4 pilares, e envolve totalmente nesse projeto, que é o fazer, o conhecer, o conviver, principalmente o conviver, que é importantíssimo para eles, né? Uma das competências para o século XXI, importantíssimo, né? O conviver, né? O fazer e o ser, né? Para poder, né? Então a gente percebe a importância desse projeto para esse desenvolver, para o estudante. Agora vamos para a professora Elaine. Já chega aí. Eu só gostaria de Pode falar, professora, pode ficar à vontade. complementação, assim, porque o que me empolga bastante nesse momento é ver a participação dos meninos que têm TEA, né, dos nossos estudantes ativos. Eles se empolgam muito porque eles mandam muito bem desenhos, artes visuais, então eles se inserem nesse momento, é um momento extremamente especial para eles, e é lindo ver isso, né? Verdade. Eles mostrarem o potencial deles, É muito legal o mesmo potencial ver artístico especial. a criatividade deles também, Sim. né? Quer falar, professora? Quero. Todo prazer. Oi, sou professora Elaine, língua portuguesa.
Esse ano, um pouco diferente dos outros anos, escolhemos uma temática, né, que foi os países que trabalharam, que contribuíram de alguma forma para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, e o subtítulo do projeto é Linguagem, Território e Memória Cultural em Rondônia, e abrangeu, assim, motivou, assim, de várias outras formas do diferencial dos outros anos, né? Países que estão fora do inglês, português e espanhol foram inseridos, como a Turquia e o Líbano, que também, de alguma forma, contribui, né, com os nossos falares aqui. Então, não só os países lusófonos, não só os países hispânicos, né, hispanohablantes, e os países de fala inglesa. Como que chama, Jorge? Anglo-saxônicos. Os anglo-saxônicos. Então, e é uma cultura, assim, que como a Edneia falou, né, para quebrar estereótipos, quebrar preconceito e também a misoginia que existe em países que eles acham que essa cultura aí não é legal. Xenofobia, né? Xenofobia, misoginia não, desculpa, xenofobia, né? Obrigada, Jorge. E que nós já tivemos problema com xenofobia em outros anos, e que o festival ajudou a quebrar. É verdade. Então, muita barreira, assim, não quero falar de tal país, porque não tem muita coisa para pesquisar, etc. Quando vê, caramba, como que foi legal trabalhar de nisso. cultura pobre, né? Vai caindo por terra. Cultura pobre. Dá um exemplo que, como o pessoal tem muito preconceito principalmente com Cuba, Venezuela, por ser aqueles países muito... que a gente sabe a situação deles, né? Mas quando você vê os potenciais de cultura, beleza que eles têm, você descarta totalmente aquilo que foi implantado pelo próprio poder político e vê toda a beleza, né, que tem o país em si. Lá na hora eu costumo falar para eles assim, mas o professor não tem o que pesquisar e tal. Eu falei assim, galera, se um bairro tem o que ser falado, imagina um país. Então para com isso, é pesquisar. E aí você vai mostrando, né, vai com detalhes das pesquisas, e aí eles começam a perceber que realmente, daí no final eles conseguem fazer, arrasar e até se surpreendem, e é isso, a importância do projeto, é um dos nossos objetivos, né, é conseguir com que eles percebam que todas têm suas riquezas, as suas como a Elaine falou, as suas colaborações, né, com a nossa história. E a questão também, quando envolve as áreas de humanas, né, que percebe-se o quanto que o mundo é globalizado. Às vezes uma palavra assim que não tinha nada a ver, por exemplo, nas pesquisas dos alunos na Turquia, a palavra iogurte é uma palavra turca. E a escrita do iogurte, né, com y e tal, é uma escrita turca que a gente usa na língua portuguesa e nem sabia falei, nossa, mas isso é do turco e tal. Então, a globalização, né, a questão da economia dos países, todas elas ficam muito afloradas com o Festival IP. Agora vamos falar com o professor Jorge aqui. Como está sendo, o senhor também foi um dos que foi pioneiros desse projeto? Na realidade, a Edneia, né, teve primeiramente, né, ela quis trazer a cultura hispânica como um todo, né, em 2017. Aí, obviamente, a língua inglesa ela tinha que estar inserida também como parceiro desse evento. Mas só as línguas estrangeiras? Não, acho que a gente pode incluir também a nossa língua materna, né? Então a gente criou esse festival que englobaria os 3 idiomas. Mas festival de linguagem, não, vamos fazer uma ideia, assim, vamos colocar uma sigla: inglês, português, espanhol, IP, pronto. E a partir de então esse evento se perpetuou aqui no nosso calendário, né? No calendário letivo de cada ano. Então tem o evento do Festival IP. E aí engloba as 3 línguas, as 2 línguas estrangeiras e a língua materna, a língua portuguesa, né? Nesse caso,
eu estou com a língua estrangeira, que é inglês, que vai falar sobre os países que contribuíram com a construção da Estrada de Ferro Madureira Mamoré e com a cultura que trouxeram de lá para cá, para Rondônia e Porto Velho especificamente, né? E os países desse ano, como uma temática específica, foram Estados Unidos, Inglaterra e Barbados. Então são 3 países que têm o idioma deles, a língua inglesa, e que a sua cultura, o seu idioma vieram influenciar Porto Velho na construção da Estrada de Ferro naquela época, no início do século passado, né? Então a intenção é essa, já que a gente está trabalhando essa temática, vamos colocar à prova como é que eles vão produzir esse festival. Porque a intenção da gente é o conhecimento, né? A aquisição do conhecimento e depois a exposição desse conhecimento produzido por eles, né? E pelo que eu vejo, assim, as expectativas são as melhores possíveis. Até a gente comenta em sala de aula que tudo que a gente pede como uma forma de competição, eles vão lá e executam da melhor maneira possível. Então, todos os trabalhos são de excelência. Eu não tenho nem como criticar o que cada estudante faz, porque eles mesmos, eles se dividem ali, eles fazem subgrupos na sala para atender a logística que eles querem, eles criam a logística dele na sala de aula, e aí a gente vai lá ver, e no dia do espetáculo, que eu considero isso um espetáculo, sai bem elaborado, bem produzido. Muito bonito, Né? a gente vê toda a construção dos alunos. Exato. O trabalho que eles fazem, né? A criatividade deles é muito boa mesmo. E não é querendo falar nada não para todos os professores de linguagem, mas eu acho que a matéria mais inserida que tem nesse projeto é a arte, porque a arte é as culturas, né? A diversidade de culturas, a diversidade de tudo, né? Que é a arte. A gente vai falar com a nossa professora de arte, professora Laura, não é? É a professora Laura. Professora Laura, como está a expectativa? Como a senhora tem auxiliado os alunos nesse momento, desse evento, né? Que envolve muita arte? Como está sendo? Bem, é um desafio muito grande quando a gente nota que os meninos, eles ficam preocupados com o que vão fazer. Eu tenho batido muito na tecla, ressaltado muito sobre a questão do conhecimento acadêmico, porque a arte, eles gostam muito da parte prática. Porém, eu sempre estou endossando essa questão do conhecimento. E eu vejo esse ano, como foi o ano em que a área de humanas realmente foi chamada ali para agregar mais ainda conosco. Não que nos anos anteriores não tenha acontecido isso, inclusive com as demais disciplinas também, com as outras áreas, né? Temos 4 áreas na escola, porém todas sempre estão de uma maneira direta ou indiretamente envolvidas. E eu estou encantada de vê-los buscando fazer essa parte prática da arte, porém sempre atrelada aos conhecimentos que eles precisam, que é necessário para a exposição, porque nós teremos 2 momentos, né? Nós teremos pela manhã o momento dos conhecimentos acadêmicos e à tarde as apresentações artísticas. E mesmo eu gostando muito da parte prática também, eu sempre digo a eles, por favor, gente, na ponta da língua, esqueçam ali o celular, não leiam, porque vocês têm potencial, vocês são capazes, o que vocês precisam é estar preparados. E nós temos aqui na Escola Brasília um grupo de professores que busca o tempo todo estar trocando ideias, trocando informações, o que é necessário para fazer com que o trabalho seja feito da melhor maneira possível. Trouxemos professores, né, profissionais de educação completamente capacitados, trouxemos aí o professor Dr. Lorismar Barroso, trouxemos aí a professora mestra Sheila Roque, para agregar mais conhecimentos para os nossos estudantes. Inclusive, a gente também, esse ano, ressaltou bastante sobre a questão das nossas palavras, né?
dentro do nosso vocabulário para os nossos estudantes, para eles terem essa consciência de todos os 11 países que estão aí, que foram escolhidos para trabalhar, aliado à nossa estrada de ferro Madeira Mamoré. Já estamos aí falando claramente, né, da nossa história, da nossa geografia, da biologia também. E quais foram essas palavras, esses empréstimos linguísticos, essas apropriações que nós colocamos inserimos na nossa identidade linguística, nossa identidade cultural, geográfica, histórica, sociológica também. É tanto que nós temos, eu sempre gosto de dizer aos nossos estudantes, eu trabalho com todas, né, com todas as turmas, os anos escolares, eu sempre digo, eu acho muito lindo, fico encantado com a nossa capital, do polo cultural que ela é, porque eu tenho notado, toda vez que a gente sai de um local da cidade, a gente vai para um outro bairro, a gente já nota essa diversidade que tem, tanto das palavras quanto da cultura, do comportamento, e tudo isso é voltado para todas essas influências que nós tivemos desde lá, a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré. A professora Elaine fez uma fala muito bacana sobre a questão das palavras, que muitas vezes eles não sabem, então nós, professores, a professora Ginéia, que fez essa criação desse projeto muito, muito bacana, de excelência, de agregação, o professor Jorge, que veio aí, vamos lá, vamos fomentar mais ainda, vamos agregar. E nós, com o passar do tempo, nós chegamos na escola e nós viemos também trazendo essas nossas agregações para que o projeto cada vez mais se tornasse de uma excelência, de uma grandiosidade, né, maior. E, admiravelmente, a gente nota o quanto os meninos, é uma atividade que ela vai além da sala, ela vai além dos livros, ela vai além da pesquisa. Por quê? Como a professora Ceissa falou, os estudantes, eles ficam, independente, os TEA, os estudantes que têm autismo, nossa, eles ficam numa empolgação admirável e a gente vê a capacidade que eles têm, além daquilo que a gente imagina. Então, tanto no conhecimento acadêmico quanto na parte prática, o projeto IP eu vejo que é um dos mais grandiosos dentro da escola, assim como também temos o circuito científico, que é um outro projeto da escola também maravilhoso. Eu fico encantada em ver o envolvimento dos estudantes com as atividades práticas. Lembrando que toda atividade prática, ela é decorrência de um contexto de conhecimento científico. Então, o que eu tenho a dizer a vocês, venham participar do nosso projeto IP, do nosso festival, venham apreciar. Os nossos estudantes, eles estão sempre preparados, a gente busca cada vez mais prepará-los. Aproveito também para já também parabenizar todos nós dessa área de linguagens. Não é à toa que a nossa área ela tem 7 professores, porque a nossa área é a área, não querendo desmerecer as outras, mas a gente trabalha pra caramba. Tem o Fera, tem o Joé, temos o Festival IP, e todas as vezes que temos a quadrilha, lá vai a dança, lá vai a professora Laura, e os outros professores também que sempre estão aí se oferecendo para ajudar. É o que eu tenho para dizer até o momento. Só isso. E falar em prática, né, e das apresentações, por que não falar com o nosso professor Aderaldo, né, que é professor de Educação Física, que ele também entende bastante nessa área prática. Professor, quais são suas expectativas para essa parte? Como tá? Olha, é meu primeiro ano, né, com essa experiência, e eu estou encantado com esse trabalho. Sou rondoniense, sou porto-velhense, sou filho de pessoa natural daqui também, e na minha infância convivi com vários descendentes, pessoas que trabalharam na construção da estrada de ferro. Então a gente sabe que a nossa cultura ela é riquíssima em relação a essa grande obra, né? E se tratando da parte prática esportiva, a gente tem ciência e a gente vai tomar conhecimento também desse projeto, dos esportes que eram mais praticados, né? Como que eles procuravam se divertir, se interagir, cada um trazendo de seu país a sua cultura, seu esporte. A gente sabe que o futebol
tradicional futebol era o mais praticado. Mas tinha corrida, tinha vôlei, tinha betis, tinha muitas atividades esportivas. E você imagina, né, na rotina de um trabalhador dessa grande obra, como que não era importante a prática esportiva, o lazer, até para o condicionamento físico, né? Então vai ser interessante a gente fazer esse resgate da nossa história. Então, o Só projeto para IP complementar, tem muita coisa interessante. professor, a questão da Betis, né? O senhor falou da Betis, em Barbados, né? Um dos esportes mais populares é o cricket. Aham. E a Betis vem do cricket. Olha aí. E olha aí, o quanto que é popular aqui por conta dos barbadianos. Que Então, a gente vê que tem uma influência muito grande, né? A influência dos outros países influenciaram a nossa cultura, que diversificou bastante, né? Vou encerrar, tá, professores? A gente vai agora, eu vou encerrar aqui, mas a gente vai para nossa repórter Yasmin, que vai mostrar sobre... Eles criaram a expectativa deles aqui, como está sendo o IP, e a gente vai mostrar para vocês como realmente está sendo o IP. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Olá, eu tô como repórter do podcast Conexão Escolar e vamos mostrar como está sendo o nosso projeto IP. O Festival de Linguagens da Escola Brasília foi um verdadeiro tour pelo mundo. Cada cantinho da escola se transformou em um pedaço de um país diferente, com comidas típicas, danças, apresentações e muito aprendizado. Muitas coisas aconteceram no nosso festival chamado IP. Vimos que cada aluno fez do seu esforço um espetáculo, muitas apresentações espetaculares e muitos aprendizados que adquirimos no IP. E nesse ano, o festival teve uma temática no qual foi sobre os países que contribuíram para a construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, uma estrutura que faz parte da nossa história de Rondônia e Porto Velho. Foi muito bom. Agora podem ficar com as imagens.